Voltamos com o Papo de Juventude, hoje falando sobre drogas. Gente, vamos conversar um pouquinho agora sobre a questão da descriminalização, né, que está rolando lá em Brasília. Bárbara, o que você acha disso? Na verdade, eu não sou totalmente a favor de liberar a maconha, porque eu acho que você acaba deixando o acesso muito mais fácil para os jovens. Eu tenho um irmão de 17 anos e o acesso dele ao álcool se tornou muito fácil por ser algo legalizado. Então, eu acho que a partir do momento que a gente legalizar a maconha, o acesso vai se tornar muito mais fácil para todo mundo. Só que, por outro lado, eu também acho que, a partir do momento que você legaliza, você pode ter um maior controle ao saber o que está sendo colocado na maconha. Porque eu tenho diversos amigos que acabaram fumando uma vez e, por não acabar comprando de traficante, pegou uma doença. E eu acho que esse é o problema. Você acaba fumando sem saber o que tem dentro. Então, por um lado, eu sou a favor de uma maior educação para o pessoal ficar consciente, saber que não é algo bom, que você não deveria estar fazendo, mas, por outro lado, eu acho que, em alguns casos, a maconha deveria ser liberada. O uso medicinal eu acho essencial, eu acho que deveria ser liberado nesse caso, porque a maconha tem seu lado bom, né? O cannabis, ele tem aquele lado de tranquilizar, tirar dor, e por isso eu sou a favor. Talvez com orientação ele tem um efeito positivo, vamos Exatamente. dizer assim, né? A Bárbara levanta uma questão muito bacana, que é você, de certo modo, também chamar o Estado para ser responsável por esse controle. Eu só quero assim, chamar a atenção para esses termos que são muito usados, né? Descriminalizar, legalizar, liberar. E às vezes a impressão que eu tenho é que está tudo no mesmo bolo. E às vezes, porque os jovens não conhecem exatamente essa realidade, tratam tudo isso, e não é o caso dela, mas que aqui na opinião dela foi bem clara no que diz respeito eu acho que liberar a maconha é uma coisa, porque tem controle do Estado e porque o uso medicinal pode ajudar. Isso a gente sabe, a ciência está falando isso. Por exemplo, descriminalizar, primeira pergunta, descriminalizar o quê? Primeiro ponto. Descriminalizar o usuário, olha como já é uma coisa. Descriminalizar o tráfico é outra coisa. Está vendo como são coisas diferentes? Descriminalizar o quê? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que perguntar. Não punir quem usa. Esse é um ponto que eu defendo. Abertamente, mas defenda a punição de quem faz o tráfico. Ponto. Mas são duas coisas diferentes. Liberar. O que significa liberar? Legalizar é diferente de descriminalizar. A legalização pressupõe regras administrativas, imposto, tributo. São coisas diferentes. Uma coisa é você... Então, a gente precisa mostrar para a população que são terminologias jurídicas importantes, mas são diferentes. Por exemplo, descriminalizar o usuário. Defendo. Legalizar a droga. Aí, legalização da droga. Eu pergunto, legalizar que droga? Já é um outro debate. Eu defendo que se entre no debate, vamos legalizar a maconha porque tem algumas questões. Eu, particularmente, sou contra a legalização da maconha por várias razões, a gente nem dá tempo no programa da gente falar. Mas eu sou contra. Mas há quem seja a favor e tem razões, até jurídicas, razões para poder dizer, mas eu sou absoluto, mas não pode comparar falar de legalização de maconha e falar de legalização de cocaína e crack. Porque são coisas absolutamente diferentes. Entende o que eu quero dizer? Então, quer falar sobre legalização, temos que, em partes, falar de um ponto de cada vez. Porque quando se legalizou a bebida há anos atrás, hoje a gente está vendo esse reflexo que a Bárbara acabou de dizer. A bebida hoje mata mais no Rio de Janeiro, no Brasil, do que o crack. Ela é um problema efetivo de saúde pública. E é legal. E é a porta de entrada para outras drogas. E aí eu sou obrigado a ver um pouco das pesquisas que eu faço há 20 anos. O que faz um jovem fumar crack? Problema de saúde, problema de família, desestruturação familiar, repressão, falta de educação, como disse o Edson, falta de opção. O cara não tem opção, está se sentindo desmotivado, o Estado não olha mais para ele e entra para a droga. Isso é um problema grave. Agora, o que acontece quando a pessoa passa a ter uma opção? Se ele vive uma realidade onde o Estado dá a ele as outras possibilidades, ele pode olhar, como fez a Camila, que sempre viveu numa comunidade oprimida, muitas vezes, pelo tráfico, mas nunca precisou dele para chegar onde chegou.
da droga para chegar onde chegou. Então, a gente precisa ter esse debate bem separado para poder enfrentar o problema, porque daqui a pouco a gente vai dizer o seguinte, vamos liberar, vamos usar a política de redução de danos, em alguns lugares a pessoa, o seguinte, você quer usar teu crack? Eu vou te dar o cachimbo. Isso na minha opinião, é falência do Estado. O Estado não teve condição de cuidar desse jovem, vamos dar para ele um jeito dele usar a droga controlado por mim. E eu sou contra. Agora, a pesquisa que eu fiz nesses anos é o seguinte, como é que a pessoa usa drogas mais pesadas? Em sua maioria, usa álcool e maconha. Começa usando essas duas drogas, depois pula para outra. Isso, na minha opinião, é por essa razão. Uma das razões que eu sou contra a legalização da maconha, inclusive sou contra o uso. Porque eu não sou contra a legalização, eu sou contra o uso, é diferente. Mas é a favor ou contra a legalização? Não, não sou a favor da legalização, eu sou contra o uso. Eu acho absurdo, mas é a minha opinião. O jovem não tem que usar maconha, não tem que usar droga, não tem que usar nada. Ele tem que fazer esporte, ele tem que ter cultura, ele tem que usar outras coisas para se beneficiar. Eu não fumo, mas é a minha, eu repito, é a minha opinião. Tem outras pessoas, não faz mal para mim, eu largo a hora que eu quero, não vai me dar problema no futuro. Cientificamente vai, mas cada um tem seu juízo. Dos jovens, né? De, quando eu quiser eu paro, aí vai para vai para outro, e quando vejo tá... Mas eu acredito que isso também é porque não conversa tanto em casa, não conversa na escola. Lá em casa a gente sempre teve uma conversa muito aberta com os nossos pais e tal, e eles sempre foram muito específicos. Olha, não é assim. E, inclusive, quando eu comecei a beber... com 18 anos, o meu pai falou, você quer beber? Tudo bem, mas sabe para onde a gente vai? Eu falei, para onde? A gente vai ver uma palestra de Alcoólatras Anônimos. E a gente foi para uma reunião de Alcoólatras Anônimos, e eu vi como é que era, e eu acho que tudo isso é educação. Você tem que aprender na escola, você tem que aprender em casa, você tem que estar ciente, pelo menos você tem que ter uma noção do que você está fazendo. Porque eu acho que o que acontece muitas vezes é exatamente isso. Você fala, eu vou fumar, quando eu quiser eu paro. E não é bem assim. E se você acha que é assim, você tem que ouvir o relato de uma pessoa falando, olha, não é assim, comigo não foi assim. E eu acho que é assim que a gente aprende. Legal. Com certeza. Edson? Não, Ângelo, perdão. Eu gostaria só de, entrando nessa seara da legalização, em primeiro lugar, discordando um pouco da Bárbara, a questão de facilidade, eu acho que hoje, enfim, eu sou estudante universitário e é bem fácil, assim. Não acho que... O acesso é muito tranquilo para quem quer, né? Quem quer, então acho que essa é uma questão. Eu acho que um grande problema quando a juventude, de alguma maneira, coloca o debate em relação à legalização das drogas apenas de uma maneira... digamos, egoísta, para o seu bel prazer. Eu quero que legalize porque eu acho bom fumar e eu quero... Mas eu acho que a gente tem que pensar a legalização para além disso. Eu acho que se a maconha for legalizada, por exemplo, que é algo que eu acho que poderia ser positivo, ela poder... Em primeiro lugar, essa guerra às drogas eu acho que teria uma outra conotação na sociedade. E para além disso, a maconha seria debatida entre os jovens e os pais de uma maneira muito mais franca, muito mais aberta. Por exemplo, ela disse que o pai dela levou ela aos Alcoólatras Anônimos para ouvir relatos sobre o álcool. Nós não temos um cara que hoje fuma maconha e sente uma dificuldade de parar, por exemplo, ele às vezes não sabe a quem recorrer, com quem conversar, porque ele acaba se colocando a mais da sociedade de alguma maneira, como se o que ele faz é um tabu, que ele não pode, de alguma maneira, se expor ou achar um grupo de apoio oficial, que de alguma maneira. Então, acho que... Agora, concordo que debate sobre legalização de outras drogas é algo, enfim, muito complexo, que soluções fáceis nunca são o melhor caminho. Porque quando a gente fala de legalização, a primeira coisa que vem é maconha. Não é, não é só isso, né? Mas é isso que eu estou dizendo. Não pode ser tratado da mesma maneira. Porque é a mesma coisa eu dizer o seguinte, a Bárbara disse que começou a beber, né? Já acima dos 18 anos. Uma coisa é um jovem que toma uma latinha de cerveja. Outra coisa é um jovem que toma a mesma 350 ml de absinto. Ele vai entrar em coma. Entende o que eu quero dizer? Porque são diferentes. A maconha, com todo esse processo que o Ângelo falou, da qual eu, apesar de ter uma opinião diversa, é absolutamente plausível o debate, porque tem questões... Agora, depois de 20 anos, sei o que faz um crack, o que faz a cocaína, eu não posso admitir sentar na mesa para discutir esse assunto. Tem que tirar isso do mercado, tem que, de alguma maneira, dizer, bicho, não pode usar isso, cara. Isso vai arrebentar você. Essa é a minha... Por quê?
Enquanto isso tudo for tratado num pacote só, aí vai ficar uma discussão de quem está certo e quem está errado. Não, vamos debater isso, por exemplo. Vamos debater essa questão. Um jovem um dia me perguntou, você é a favor ou contra a legalização da bebida? Eu falei assim, olha, se tivesse que votar hoje, eu seria contra. Mas hoje, porque eu perdi familiares com bebida. Eu perdi, ninguém me contou. Eu perdi pessoas que morreram na minha família por causa da bebida. Então, mas porque depois que eu vivi, passei, meus cabelos brancos chegaram, eu vi o que aconteceu. Agora, eu posso lutar contra isso? Infelizmente não, porque ela foi legalizada em 1900 e eu não tinha nascido. Agora eu tenho que fazer o quê? Prevenir. Fazer política de prevenção. Fazer com que esse jovem queira não chegar a isso, como o seu pai fez. Ou como a sua... Gente, olha, não fuma, porque não vai ser bom. Ou não usa crack. Não... É a política de prevenção que vai ajudar. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Foi ótimo, né, deputado? Nosso bate-papo. Tem que ser maior. Bem rápido. Obrigada a você de casa que acompanhou o nosso bate-papo. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.tvalerj.tv e envie para a gente também suas sugestões e, claro, a sua opinião. Escreva para faleconosco@tvalerj.tv. Até o próximo Papo de Juventude. TV Alerj, o canal do povo fluminense.